Senhor, meus irmãos, e hoje a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês se encontra em Mateus 14, do verso 23 ao verso 32, em que vamos encontrar um cenário em que Jesus está caminhando sobre as águas, o mar está agitado, os discípulos estão no barco, estão remando, estão com medo. Será que vamos morrer? Será que vamos viver? Quem vai nos ajudar agora? Jesus vem, Jesus chama Pedro, vai até ele, Pedro afunda. Mas você já parou para pensar como isso se aplica na nossa vida? O que Jesus queria passar? O que Jesus queria nos ensinar? Vamos ler essa palavra juntos comigo? Para a gente entender melhor? Vamos lá. Capítulo 14, verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-se, e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, vamos entender. O mar estava agitado, os discípulos estavam no barco, Jesus não estava com eles. Mesmo eles sendo pescadores experientes, eles tiveram medo, lógico. O mar estava agitado, a tempestade, eles estavam ali remando, o vento parecia que ia derrubar aquele barco, e vinha um homem de longe. Mas quem é esse homem que anda sobre as águas desse mar agitado? Eles ficaram assustados, e Jesus disse, sou eu, não temas. E Pedro pegou e falou, se és tu mesmo, o Cristo, fala que eu vou até você. E Jesus fala, vem até mim então. E Pedro começa a ir. Só que chega um momento que a fé dele começa a diminuir. Porque o vento começa a ficar forte. O mar está agitado e ele sente medo. Porque ele deixa a sua visão em Cristo para olhar para o cenário ao seu redor, à sua volta. Ele começa a olhar para o vento, para as águas que estavam agitadas, o vento forte, as tempestades, deixando de olhar para Cristo. O seu coração tinha que estar ali em Cristo. Se Cristo chamou para ele vir, ele não tinha que temer. Mas a carne é fraca, ele temeu. Mas isso foi para nos explicar, irmãos, e levar para nossas vidas, que muitas das vezes a gente está com fé, só que chega no meio do caminho, a gente deixa ser influenciado pelos problemas, vamos pôr aqui a tempestade, pelo vento contrário, as pessoas que tentam nos desanimar, que tentam desencorajar você, que tentam te colocar para baixo. E se o Senhor deu essa palavra para você, se o Senhor te falou, respondeu a sua oração, ouve Ele com fé, vá até Jesus. Se Jesus está te chamando, vem filho, vai. Esquece quem está te falando, quem está te querendo colocar para baixo, quem está com um pensamento negativo, falando que você não vai conseguir. Mas se Cristo falou, meu amigo, você vai conseguir, meu irmão. Se Cristo te disse, venha, esse é o propósito que eu tenho para a sua vida e ele vai se cumprir. Não deixa o vento forte, não deixa as tempestades, não tire o seu olhar em Cristo. Que o nosso coração, irmãos, possa estar sempre voltados para a palavra, para aquilo que o Senhor quer falar com você, que os seus olhos possam estar no Senhor, somente nele, que os seus pensamentos possam meditar a palavra e seus ouvidos possam escutar a voz de Cristo, a voz do Mestre, possam escutar o Espírito Santo falando no seu coração, o Cristo te chamando, e que você possa escutar a voz dele e ir até ele. Amém, meus irmãos? E que essa palavra possa, de uma forma, ter tocado no seu coração, que você possa aplicar hoje na sua vida essa palavra de forma prática. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.